Olá, bem-vindos ao Ensaio Geral. Olha, a gente aqui está sempre preocupado em trazer pessoas novas, assuntos novos, responder a perguntas que nos fazem. E este vídeo de hoje é uma entrevista que muita gente tem me pedido. Muita gente tem falado assim, Gerson, fala do outro lado, fala da produção. Nos hangouts eu percebi muita gente preocupada com a questão da produção, lei de incentivo, prêmios e tudo mais. Bom, eu fui buscar uma parceira do Ensaio Geral, que é a Karen Liz, parceira do Ensaio Geral com o programa Vista-se Cultura, é um projeto que ela tem, e ela é uma consultora sobre leis de incentivo, sobre formatação de projetos de cultura, formatação de projetos de teatro, inclusive de teatro musical, tem essa experiência, e eu fiz uma entrevista com ela falando sobre todos os assuntos de uma maneira muito aleatória, a gente foi batendo um papo e ela foi me respondendo, mas acho que tem muita coisa aí que pode interessar você. Assiste a entrevista com Karen Liz, começa agora, é 3, 2, 1, solta a vinheta. Eu acho que primeiro um projeto cultural, ele precisa que tenha sempre aquele olhar de um observador, né? O momento oportuno de se realizar, né? Eu vejo muitas produções partindo pela vontade própria, né? Eu quero realizar aquela obra, mas sem aquela observação do momento oportuno para aquilo, né? Então, ter essa observação sobre o projeto que você quer realizar, o momento que de vir a viabilizar aquele projeto, seja por ele estar dentro de um edital, seja por ele realizar através de uma lei de incentivo ou propriamente de um patrocínio direto. Eu acho que todo projeto cultural ele precisa de um tempo de estudo, de um processo, né? De analisar o que se pretende com aquele projeto, aonde você vai atingir, que público você está se referindo, que tipo de arte você está se promovendo, a ideia do projeto em si. Então, acho que a primeira coisa é você entender o que você quer com esse produto cultural, né? Acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é, dentro da característica do que você quer trabalhar, avaliar as possibilidades que ele tem. Como eu falei, a gente tem aí os incentivos de editais, os fundos de cultura, os fomentos, então entender, a partir do momento que eu concebi a ideia, aonde ele se encaixa e a partir daí poder direcionar. Eu vejo hoje uma característica muito comum, abrir o edital do PROAC, aí é uma demandada de um monte de produtor se descabelando, querendo produzir um projeto para o edital, e aí eu vejo cada vez mais projetos sendo com características para os editais e não o projeto em si quanto essência. Então acho aí já uma dica como um equívoco, né? Na minha visão é um equívoco. Você precisa planejar o projeto pelo projeto e não porque ele está com aquela característica. Eu primeiro idealizo e aí a partir daí eu enquadro numa lei, num edital, né? Mas eu não perco a sua essência. Então, é importante, na minha visão, esse entendimento do alcance que o teu projeto cultural pode ter e não matar a ideia logo de início em função de um mecanismo. É preciso entender onde ele se encaixa, né? E ser um bom observador, um bom articulador, né? Eu acho que o produtor cultural, na hora que ele vai desenvolver um projeto, ele precisa criar relacionamento e saber que são um conjunto de ações que vão favorecer ele, o relacionamento com as pessoas, o local onde você vai inserir essa realização, o tempo que você precisa para encontrar uma boa pauta, o local onde você vai realizar, que estratégias você vai adotar. Então tem um processo que pelo menos uns 6 meses de trabalho são necessários, em média. Aí depende da característica, se é musical, se é um projeto de artes plásticas, um livro, enfim, depende do tempo e daquilo que você busca quanto característica de projeto. Fomentos são iniciativas para estimular um artista, uma produção, sem desmerecer aquela arte, né? São estímulos que o governo dá para que se preserve um artista, independente se ele faz um produto em escala ou não. Então é uma coisa pontual para valorizar e estimular aquela arte que talvez não seja uma arte comercializada, por exemplo. Fundo de cultura são verbas alocadas do governo ou de alguma instituição sem fins lucrativos para estimular determinada área, determinado tipo de produção e possui dentro dessa característica perguntas específicas, questões específicas, eles buscam fomentar determinadas áreas que precisam de algum estímulo, então são mais
detalhado. Os fundos de cultura, eles vêm com uma característica de promover e estimular determinadas produções que talvez não alcançassem um patrocínio, por exemplo. Então, eles vêm para falar de cultura indígena, de estimular a cultura cigana, são editais com características específicas para determinados nichos, determinados segmentos. Então, existe uma bancada, um edital, eles já selecionam com um perfil, uma característica daquilo que aquele edital está buscando. Bom, no meu entendimento, o fomento ele vem como uma característica de estimular. E o prêmio, como a própria palavra diz, ele vem para premiar um determinado trabalho, uma qualificação artística, algum segmento que precise de destaque, não necessariamente de premiar com uma característica de destaque, mas de valorizar aquele artista, aquela produção em si. Então são estímulos e valorização, né? Coisas distintas. A gente ouve a palavra mecenato, que são os mecenas, né? Aqueles que investem num artista. A gente ouve isso muito na pintura, nas artes plásticas, quando você vai ver aqueles filmes, né, de Goya, Picasso, né, os mecenas que apoiavam. Mas, na verdade, a palavra mecenas vem há muito tempo, vem da Roma Antiga, né? Caio Cilínios Mecenas foi um grande articulador, ele foi um dos primeiros que a gente tem como registro de articular a cultura com o governo, a primeira relação de aproximar a cultura com o dinheiro, saber conduzir o diálogo com a sociedade, aproximando a cultura desse elo. Bom, a gente tem na esfera federal os editais que são feitos através do Fundo Nacional de Cultura, que é um dos mecanismos da Lei de Incentivo à Cultura. A gente entende como Lei Rouanet só a questão do patrocinador, a dedução fiscal, mas não, é um dos mecanismos, o mecenato, dentro do artigo, dentro da Lei Rouanet. Então a gente tem Fundo de Cultura e a gente tem mecenato, né? Então são editais que o Fundo Nacional libera para você se concorrer, como agora a gente tem aí a abertura de vários editais, e o mecenato que você escreve seu projeto, uma vez aprovado eu vou bater na porta do patrocinador. Isso na esfera federal. A gente tem a esfera estadual, que a gente tem o PROAC, né? Que é incentivo através do ICMS, assim como a gente tem no federal, e o edital. Então veja, a gente tem sempre dois mecanismos, um que é via edital, outro que é a inscrição do projeto e essa triangulação entre o governo, você proponente e uma empresa ou a pessoa física ou jurídica investindo nesse projeto. É importante que o produtor ele avalie dentro da região onde ele atua quais são as disponibilidades de lei. A gente tem aí uma média de mais de 300 leis de incentivos existentes, muitas nem saíram do papel, estão em tramitação, em estudo, mas cada região tem a sua lei. A gente tem dedução do imposto de renda federal, o ICMS estadual e IPTU e ISS na esfera municipal. Então é importante que cada região, cada produtor estude onde ele está inserido e quais são as diretrizes dessas leis. A lei municipal que a gente tem, que é a Lei Mendonça, que é uma das leis mais antigas, em 2012, aqui em São Paulo, ela deixou de estar ativa, né? As inscrições de projetos se encerraram, passou por um processo de reforma da lei, que vai mudar para o PROMAC, está em regulamentação, já foi uma parte aprovada, a gente só está aguardando agora que ela seja liberada para inscrição e desenvolvimento de projetos com algumas diretrizes diferentes, né? Então, em São Paulo, nesse sentido de estímulo, a gente tem editais de fomento, de ocupação de espaços e tal, mas a gente teve aí uma estagnada em relação à Lei Mendonça. Em resumo, a gente em São Paulo, por enquanto, está estacionada a Lei Mendonça, né? A gente ainda não tem aí inscrições efetivas, a gente está estagnado. Bom, se eu vou desenvolver através de um incentivo fiscal, a primeira coisa é entender a lei onde eu quero enquadrar o meu projeto, né? Saber o tempo de inscrição, os processos e as exigências. Cada lei de incentivo ela te pede uma diretriz, um documento, uma estratégia, então você precisa entender o que aquele edital, o que aquela regulamentação, instrução normativa que aquela lei tem está te solicitando. Isso é o primeiro ponto, né? Levantar todas essas documentações e escrever dentro do processo. A gente tem que cadastrar o projeto, às vezes é sistema informatizado como o Salic Web, o PROAC também está sendo informatizado, alguns editais, quando eles se escrevem, é via pessoa física mesmo, indo lá levar o documento. Então,
é importante entender qual é a característica de cada lei e cada edital que você vai escrever o projeto. Feito isso, aí é avaliar. Se é através de incentivo fiscal, eu tenho que acompanhar a tramitação, os processos que a lei determina, as diligências que você tem. Uma vez aprovado, eu pegar o meu projeto debaixo do braço e sair em busca dessa captação, bater na porta da empresa, né? É importante quando a gente trabalha com incentivo onde você coloca debaixo do braço e vai para a empresa, saber como a empresa do lado de lá trabalha, né? Que é aquele exercício que eu sempre falo. Se você vai desenvolver um projeto, você precisa saber a amplitude que aquele projeto tem perante o mercado, né? Às vezes, o mais fácil hoje não é a captação. O mais fácil hoje é aprovar na lei, né? A gente tem a aprovação da lei, até porque eu gosto sempre de falar que as leis de incentivo, os produtores têm uma tendência a achar que joga contra, né? O governo, né? Os analistas, né, os pareceristas analisam como um boicote. E ao contrário, eles estão ali para te dar o suporte. Eu sempre falo, tá com dúvida? Liga para o Ministério, liga para o PROAC, tira a dúvida, usa eles como parceiros. Eles não estão ali para tirar o seu projeto, ao contrário, estão ali como um facilitador. Então, a partir do momento que eu entendo que as leis de incentivo podem vir somar e elas podem trazer esse estímulo com um alcance para a realização do teu projeto, é você entender do lado da captação quais são as dificuldades e os melindres que eu vou ter que tomar e quais são os passos que eu tenho para isso, né? Então, as empresas que patrocinam um projeto, algumas têm no seu site informações precisas do período, os prazos, as características dos projetos que elas investem, algumas têm os seus balanços anuais, então você consegue perceber um pouquinho do perfil do que ela tem enquanto característica, do que ela busca, e aí você encontrar essas possibilidades de captação. Bom, são patrocínios coletivos, né? É você estar com um site que divulga o seu projeto e aí você divulga isso para uma rede de pessoas que estão com interesse e querem investir naquela ideia, seja porque gostam, porque curtem, porque acham que é importante valorizar aquela arte, enfim, aí é um grupo de pessoas que se juntam para viabilizar aquela ideia. Sim, até acho que isso é vamos dizer assim, como uma falha da divulgação dos incentivos fiscais, porque a gente fica muito com o olhar na pessoa jurídica, porque as verbas são maiores, e a gente esquece das pessoas físicas, né? As pessoas físicas, elas têm, no caso da esfera federal, até 6% do seu imposto devido para destinar para a cultura. E isso faz uma diferença muito significativa. Se você for pensar, quantas pessoas a gente conhece que ganha 5, 10 mil reais? No ano, se a gente for pensar, vamos arredondar, 10 mil reais, a pessoa no ano tem 120 mil, se a gente for fazer as deduções que ela tem aí, uma média de dedução, ela poderia investir em torno de 2 mil reais no incentivo para um projeto. Poxa, 2 mil reais pode ajudar muito um produtor que está iniciando um projeto pequeno, um projeto piloto, algum experimento, produções pequenas que precisam às vezes só de um start. Então é importante olhar para a pessoa física, né? E acho que ainda existe, é muito engessado o acesso da informação, né? Tanto para o produtor como para quem quer patrocinar. As pessoas físicas que podem destinar, que têm a vontade, elas não sabem como bater, elas não têm um acesso às informações, elas não sabem como chegar na tua companhia, né? Então, existe dos dois lados um trabalho aí que é esse caminho de junção desses dois universos, né? Quem quer patrocínio e deseja buscar essa verba para realizar o seu projeto, mas também não tem esse elo com o outro lado de cá, né? E do lado de cá, para as empresas é mais fácil, elas têm um departamento de marketing que vai pesquisar, que vai entrar em contato com o Ministério, que vai saber acessar o sistema, mas as pessoas físicas não necessariamente tenham esse conhecimento e precisa tudo de bate-pronto, né? Na hora que você vai declarar, que você lembra, não é uma coisa que você está familiarizada, né? Se você checar o site do Ministério da Cultura, você vê pessoas físicas investindo até R$1 e várias pessoas aportando no mesmo projeto, né? A captação de recursos, assim como você tem a empresa 2, 3 patrocinadores, né, o proponente, você tem vários no caso da pessoa física, porque os aportes são pequenos também. Bom,
Essa é uma pergunta bastante de muita discussão, né? Até quando a lei do esporte foi gerada, houve uma grande polêmica, porque já é de costume o apoio e o incentivo ao esporte, né? E a cultura sempre ficou de lado. Então, tanto que no orçamento você vê que a lei do esporte é 1% em relação à Lei Rouanet, que a gente tem aí a pessoa jurídica até 4%. Então, você já vê aí essa diferença só porque faz parte do comportamento das pessoas investirem mais no esporte do que na cultura. É uma questão cultural, né? Do acesso às informações, né? Para as empresas que investem no esporte, você tem mais visibilidade porque já faz parte da característica do brasileiro, o futebol, né? A Fórmula 1, né? Já é mais característico, enquanto que para a cultura é um exercício de galgar, de você promover, de fomentar, de gerar um conhecimento sobre, se apropriar de algo, né? Então é um processo de formiguinha, né? E às vezes as empresas querem as coisas mais de pronto, né? De bate-pronto. Bom, como consultora, eu acho que é fundamental estudar. A gente vê muitas produções sendo realizadas atropelando processos. Eu acho que é importante entender a necessidade que cada projeto tem. Saber os processos, as etapas de produção, as fases de negociação, os encaminhamentos, o gerenciamento de equipe, a visibilidade que o teu projeto tem. E isso tudo é estudando. É fazendo com que você tenha uma apropriação, é fazendo com que você tenha propriedade do fazer, né? Do realizar. Muito obrigado.